Boa noite a todos aí que estão entrando nessa transmissão. Boa noite a você que está aí nos assistindo pelo YouTube e vocês que estão nos assistindo pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, eu quero falar hoje uma palavra breve que eu quero deixar aqui para o seu coração, mas é uma palavra de esperança para você. O tema da mensagem é a restauração de Deus no vale. A restauração de Deus no vale. Algumas pessoas me falaram na última transmissão, falaram assim, pastor, você está olhando para cima, olha aqui para baixo. É porque é o seguinte, quando eu olho para cá, eu estou olhando para a câmera que me transmite ao vivo para o Instagram. Então parece que eu estou olhando no seu olho. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para a câmera que transmite para o YouTube. Então eu procuro alternar entre uma e outra. Então me perdoe, né, no nome de Jesus por isso, mas é algo que vai fazer parte aí dessas transmissões simultâneas, né, para várias redes sociais. Amém? Charles Spurgeon escreveu assim: as estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do topo de um monte. Assim também muitas coisas são aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. Muitas coisas nós aprendemos na adversidade. Às vezes Deus nos leva aos vales para nos ensinar coisas que do alto dos montes nós não aprenderíamos. Tema da mensagem: a restauração de Deus no vale. Eu quero falar sobre essa restauração que o Senhor nos concede quando nós estamos passando pelos vales. Sempre eu menciono aqui, antes de iniciar as transmissões, eu peço que você, primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós estamos com 1.980.000 pessoas aqui no YouTube, chegando a 2 milhões. E isso é motivo de muita alegria para nós. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá também. Você que está aqui no YouTube acompanhando essa mensagem, segue lá no Instagram, Minuto com Deus 1. Só você procurar lá que vai aparecer lá o nosso perfil no Instagram. Caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode adquirir esse livro aqui, olha. É o Recomece a Viver. 365 mensagens, uma para cada dia do ano, que vão promover um avivamento espiritual aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Esse livro, ele é adquirido pelo site da editora UpBooks. Nós temos também o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, tudo está aí na descrição do vídeo. Amém? A restauração de Deus no vale. Primeiro, antes de fazer a leitura bíblica, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o vale. O vale é uma depressão que existe entre as montanhas. O vale é uma depressão, é um lugar mais baixo que existe entre uma montanha e outra. Então, fazendo uma figura de comparação, muitas pessoas gostam de estar nos montes, nos lugares altos, nos lugares de destaque, nos lugares favoráveis. Porque os montes são lugares que nos privilegiam a nossa visão, né? Nós temos uma sensação de poder, uma sensação de controle quando estamos sobre os montes. Só que entre um monte e outro, muitas vezes Deus nos faz passar
pelos vales. Então, biblicamente falando, o vale de Deus, ele pode ser um lugar de isolamento. O vale pode ser um lugar de solidão. O vale pode ser aquele lugar onde você está passando por uma grande aflição. Mas o vale também é um lugar onde nós ficamos a sós com Deus. É um lugar de comunhão. É um lugar onde nós somos provados. O vale é um lugar onde nós aprendemos a depender de Deus. Nós não buscamos os lugares baixos, os vales, de uma forma voluntária. Nós gostamos dos montes, dos lugares altos, onde a nossa visão tem um longo alcance. E além disso, a posição de monte nos dá vantagens, porque nós podemos enxergar ali a aproximação dos inimigos. E quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto em direção à terra prometida, Deus alertou a eles de que aquela terra possuía montes, mas também possuía vales. A primeira leitura que eu quero fazer com você é em Deuteronômio capítulo 11, versos 11 e 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, se você tem um pedido de oração, se você está nesse momento passando pelo vale, seja em qualquer área da sua vida, coloque aqui o seu pedido de oração. Você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, deixe o seu pedido de oração. Amém? Em nome de Jesus. Deus é maior do que o seu vale. Deus é maior do que esse vale pelo qual você está passando. Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. A terra que vocês estão para possuir é terra de montes e vales. Então, irmãos, talvez você esteja nesse momento passando por um vale. E quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos por essa depressão, né, no sentido de lugar entre duas montanhas, não no sentido da depressão como estado em si, talvez a nossa fé e a nossa esperança, elas tendem a vacilar, a diminuir. Então essa é uma palavra para que você tenha uma percepção de que o vale de Deus, o vale pelo qual o Senhor tem permitido que você passe, ele pode se tornar um lugar de restauração. Então, Deus não se intimida com o tamanho de um vale ou com a profundidade de um vale. Então você também não precisa se intimidar. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, independentemente do fato de estarmos nos montes ou nos vales. E aí eu quero passar para a leitura principal do texto que Deus colocou no meu coração aqui para compartilhar com você. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 10. É um texto que a maioria dos cristãos evangélicos já conhece, um texto que já foi usado em várias pregações, quando Deus leva um profeta a um vale de ossos secos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O profeta Ezequiel que está falando isso, tá? A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Primeira coisa que me chama a atenção aqui no verso 1. Quem levou o profeta ao vale foi o Espírito de Deus. Lembra quando Jesus foi ao deserto para ser tentado? Quem conduziu Jesus ao deserto foi Deus.
Então, o vale que nós passamos, assim como os desertos que nós podemos atravessar durante a nossa vida, eles são permitidos por Deus. Às vezes as pessoas vão para os vales por causa das suas escolhas, por conta própria, mas esse vale ao qual eu estou me referindo aqui é um vale que é permitido por Deus. O profeta foi levado pelo Espírito de Deus ao vale. E aí ele diz assim: um vale cheio de ossos. Era um vale que simbolizava a morte da esperança. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Porque se você ler o verso 11, você vai ver assim, ó. Eu pulei do verso 1 para o verso 11, só para contextualizar. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Portanto, aqui nós estamos falando de um vale de ossos secos que representa pessoas que perderam a esperança e que não acreditam mais num futuro melhor. Então, se você está vivendo esse vale, essa palavra é para você. Ah, pastor, eu não estou não, eu estou nos montes. Então mande essa palavra para alguém. Certamente ela vai servir para alguém, compartilhe ela com alguém que esteja passando por um vale. Versículo 2. Ele, o Espírito do Senhor, me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Os ossos estavam sequíssimos. Me chama a atenção aqui que o profeta diz assim: eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Às vezes Deus vai nos dar uma percepção das coisas que até então nós não estávamos vendo, nós não estávamos percebendo. Você já passou por isso? De acontecer alguma coisa na sua vida, na sua casa, e aí a partir daquele acontecimento você entende o que está acontecendo? Você pode ver o que está acontecendo? Porque às vezes parece que a nossa mente ela quer maquiar as coisas. Ela não nos deixa perceber a gravidade de uma situação. Mas aqui o Espírito levou o profeta ao vale e fez com que ele visse. Talvez nessa semana Deus permitiu que você tivesse uma noção exata da dimensão da sua crise, daquilo que você está enfrentando na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual. Deus permite que nós vejamos. Os olhos estão ligados ao sentido da visão. E quando nós vemos, isso nos provoca um impacto, isso causa um choque para nós. Tem até uma expressão popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Enquanto os meus olhos não veem, enquanto eu não presencio um fato, eu não tenho noção da gravidade do que está acontecendo. Só que o profeta, ele foi levado até o vale e Deus o fez ver, para que ele pudesse ter uma noção exata de como estava a vida espiritual de Israel, comparada a ossos secos, sem esperança e sem futuro. Amém? A palavra do Senhor, ela tem poder de restaurar a nossa fé, de renovar o nosso espírito. Então eu peço que você permaneça aqui no nome de Jesus e Deus vai operar um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe, que maravilha, né? Mais essa oportunidade aqui de podermos adorar a Deus pelas redes sociais. Em função da pandemia, nós temos utilizado bastante aí os nossos canais de comunicação, que são o YouTube
Tem um Instagram também, se você está aqui no YouTube e não é inscrito, depois você se inscreva lá no Instagram. O link do nosso Instagram está na descrição aqui do vídeo, está no comentário fixo também. Amém? Irmãos, eu quero iniciar, né, eu sempre tenho iniciado aqui com uma leitura da Palavra de Deus, e eu quero ler com você Provérbios capítulo 27, eu não vou ler todos os versículos, apenas alguns, Provérbios 27, amém, perfeito. Então vamos prosseguir aqui com o nosso momento aqui de adoração ao Senhor, de reflexão dentro da palavra, e eu quero iniciar com essa leitura de Provérbios capítulo 27, e eu destaquei aqui alguns versículos. Eu vou ler aqui, olha, a Bíblia que eu estou lendo, essa tradução aqui, chama-se A Mensagem. Ela é uma tradução contemporânea, ela facilita a compreensão, traz uma linguagem bem atual, e eu tenho refletido nela. Mas eu não dispenso as outras traduções, João Ferreira de Almeida, mas quando eu vou ministrar, né, que é para muitas pessoas, eu tenho dado preferência a essas versões mais atualizadas, que não alteram o contexto, mas que fazem com que a gente compreenda de uma forma melhor. Então, Provérbios 27, eu destaquei aqui, eu gosto de destacar aqui, ó, tá vendo? Eu destaco aqui com aquela canetinha, né, amarela. Eu destaquei aqui o seguinte, versículo 5. A repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. Tem pessoas que acham ruim de serem repreendidas, mas é melhor ser repreendido do que nunca ser aprovado. Tem pessoas que reclamam assim, poxa, eu nunca sou aprovado, eu só sou repreendido. Talvez é Deus tratando, né, o seu coração, o seu caráter. Versículo 6. As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Às vezes nós somos feridos. Por exemplo, às vezes a gente recebe uma crítica, e aquela crítica nos fere no primeiro momento. Mas se ela vem de alguém que nos ama, essa ferida vai causar crescimento. Ela vai proporcionar para nós crescimento, amadurecimento. Então nós temos que entender de quem vem a crítica. Se ela vem de quem nos ama, ela é bem-vinda. Ela vai ajudar no nosso crescimento espiritual. Versículos 9 e 10 fala sobre a amizade. Olha o que diz. Assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, a doce amizade refresca a alma. Você tem um amigo, valorize ele. A Bíblia diz que a amizade doce refresca a alma. Versículo 10. Não abandone seus amigos, muito menos seus pais, e corra para a sua família quando a coisa apertar. Melhor é o amigo próximo do que uma família distante. Olha que interessante, irmãos. Não abandone os amigos. Se você tem amigos, lembra deles. Lembra de dar um alô, lembra do aniversário, lembra de dar um presente, lembra de perguntar, tá tudo bem com você? Nesse tempo de pandemia, né? Como é que a gente está vivendo? Lembra de tirar um tempo para se dedicar aos amigos, a cultivar essas amizades. É o que está dizendo a palavra aqui. E aí eu achei interessante isso aqui, olha. Não abandone os amigos e nem os pais, né? A Bíblia fala sobre honrar o pai e a mãe, é um mandamento com promessa. Mas aí diz assim, corra para a sua família quando a coisa apertar. As coisas começaram a dar errado, você não sabe para onde ir, a quem recorrer. A Bíblia fala, corra para a sua família.
família é o nosso refúgio, sabia? Ah, pastor, eu estou longe da minha família. Corra para um amigo. Melhor é o amigo próximo do que uma família distante. Olha que bênção, irmãos, essa palavra. E aí eu pulo aqui para o verso 12, versículo 12. Eu estou lendo Provérbios 27. Provérbios 12 fala assim: o prudente vê um problema se aproximando e foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara. Eu postei hoje no Instagram, né, isso aqui no meu stories, eu coloquei o seguinte: às vezes, a melhor maneira de enfrentar um problema é evitá-lo. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Eu sei que eu já falei aqui outras vezes que nós temos que encarar os nossos problemas, temos que ir de encontro a eles, mas aí Salomão traz essa pérola aqui, olha. O prudente, aquela pessoa prudente, sensata, ela vê um problema se aproximando, ela foge. É o que os apóstolos escreveram, né? Que devemos fugir da aparência do mal. Você percebeu que alguma coisa vai dar errado? Foge daquilo. Não vá de encontro àquilo. Porque aqueles que entram de cabeça, aqueles que vão com tudo para cima de um problema, de algo que ele sabe que vai dar problema, segundo a Bíblia aqui nessa versão, ele vai quebrar a cara. E aí, para encerrar essa primeira parte, eu deixo aqui o versículo 17, que diz assim: como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Olha que interessante. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. E aí tem um texto aqui nessa Bíblia mesmo, que é uma Bíblia de estudo também, que diz assim: como nós podemos afiar a nós mesmos? Nós fazemos isso nos relacionando com outras pessoas. Quando uma pessoa interage com outra, há um intercâmbio, uma troca de pensamentos, de sentimentos, de ideias e de valores. O crescimento pessoal é praticamente nulo quando há isolamento. A pessoa que se isola, ela não cresce. É o que está dizendo aqui. Isolados dos outros, nós nos tornamos fracos. Os nossos sentimentos e pensamentos se tornam embotados. E aliados aos nossos sentimentos, a fé, a esperança e o amor. A única maneira de remediar essa situação é aproximando-nos de outras pessoas de modo constante. Não importa o calor que isso possa gerar ou as faíscas que possam ser expelidas. Porque às vezes o relacionamento ele traz momentos de conflito, não é verdade? Às vezes a gente tem uma visão, mas a pessoa tem uma outra visão de uma coisa, nós temos uma opinião, a pessoa tem outra opinião. E isso é o que a Bíblia chama de ferro afiando ferro. Mas pode ter certeza de que nós estamos crescendo com isso. Eu quero pedir que você que está assistindo esse culto, todo culto tem um momento de oferta. A melhor maneira de você nos ajudar no nosso ministério, primeiro, é você se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Outra coisa é você compartilhar essa mensagem. Você pode fazer isso no YouTube, você que está aí no Instagram, tem 128 pessoas no Instagram. Compartilhe essa mensagem, porque assim mais vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Uma forma de tornar esse vídeo relevante, né? Porque no YouTube tem os vídeos que ele recomenda, e ele recomenda vídeos que tem muitos comentários. Portanto, não deixe de colocar o seu comentário. Coloque aí o seu nome, de onde você está falando, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Coloque o que você quiser, mas coloque o seu comentário aí, né, para que esse vídeo tenha um alcance maior. Uma outra forma de nos apoiar é se tornando membro do canal. Você pode se tornar membro do canal, aí você vai estar nos ajudando.
E nós temos na descrição aí uma conta jurídica, temos o Pix, temos o Apoia-se. Então é isso, esse é o nosso momento de oferta. E eu sempre deixo aqui a sugestão desse livro, né, que nós escrevemos, eu e o Gabriel, meu filho Gabriel, escrevemos antes da pandemia, que chama-se Recomece a Viver. É um livro que contém 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. Então, quando você adquire esse livro, você está nos abençoando, você está nos ajudando e você também está sendo abençoado. Para quem gosta de fazer um devocional todos os dias, né, esse livro vai te inspirar a ler mais a Bíblia, a se aproximar mais de Deus. O link para você adquirir esse livro, ele está na descrição desse vídeo. Eu não consegui colocar a descrição aqui no Instagram, mas é o site da editora UP Books. UP Books com 2 Os. Só você procurar aí que você pode adquirir o seu exemplar. Amém? Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram, que nos apoiam, né? E a vocês que têm se unido a nós nesse trabalho tão importante de evangelização que tem sido feito através do Minuto com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.